O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de um tenente reformado da Aeronáutica acusado de fraudar mais de 4 milhões de reais. Durante 28 anos, ele recebeu o benefício do auxílio invalidez da administração pública, mas continuava trabalhando como médico em instituições privadas. O militar ingressou na Força Aérea em 1985 como tenente médico temporário. 3 anos depois, foi considerado incapaz para exercer o serviço de forma definitiva e foi desligado da instituição. Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar, o tenente induziu a administração pública a erro, já que anualmente assinava uma declaração em que afirmava não exercer nenhuma atividade remunerada, porém continuava trabalhando regularmente na iniciativa privada. O militar foi condenado em primeira instância pelo crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. A defesa alegou que em 2010 o tenente se comprometeu a ressarcir ao erário as quantias recebidas e solicitou uma perícia contábil para confirmar os valores a serem pagos. Também apresentou um documento de reconhecimento da dívida assinado por ele e que autorizava o desconto dos valores em folha de pagamento. O relator do processo, ministro Francisco Joseli Parente Camelo, argumentou que, devido ao acentuado valor do desfalque aos cofres públicos, não era possível a absolvição do réu. No entanto, julgou procedente reformar a sentença de primeira instância, de 3 anos de prisão a ser cumprida em regime aberto, para 2 anos de reclusão, com o benefício do sursis. Em função de ele ter falado, então, que queria ressarcir, que ele pediu o cancelamento antes da ação penal, voluntariamente, o meu voto vai ser pela pena mínima, de 2 anos. O revisor do processo, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, divergiu do ministro relator, sugerindo, inclusive, que após o trânsito em julgado da sentença, o processo fosse enviado ao Ministério Público Militar para uma representação de perda de posto e patente. Teve 28 anos para perceber que o que ele recebia estava errado? O médico, na minha modesta compreensão, uma reiteração de uma conduta fraudulenta, que é receber na nação o que não é devido. Por fim, prevaleceu o voto do ministro relator, que reformou a sentença de primeira instância, aplicando a pena base no mínimo legal, de 2 anos de reclusão, com o benefício do sursis.